Olá, está no ar o programa Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Contrato de parceria com empresa de patinetes afasta responsabilidade de plataforma digital. No processo, o mecânico disse que, ao ser dispensado, não recebeu as verbas rescisórias e, por isso, ajuizou a ação contra as duas empresas. Argumentou que, embora contratado pela empresa de manutenção, sempre havia trabalhado em benefício da plataforma. Reportagem especial mostra como o tráfico de pessoas potencializa o trabalho análogo à escravidão. E em entrevista, o ministro do TST, Augusto César, fala sobre o programa de enfrentamento ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas e de proteção ao trabalho do migrante. Essas e outras notícias agora no Revista TST. A seção de dissídios coletivos do TST manteve a validade de norma coletiva que exigia frequência integral para a concessão de cesta básica. Como o benefício não é obrigatório por lei, a SDC entendeu que o pagamento é passível de negociação entre os interessados. A cláusula que condicionava a assiduidade integral para a concessão de cesta básica fazia parte da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, firmada entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Vale do Piranga e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais. De acordo com o texto, o benefício seria garantido aos empregados que trabalhassem no canteiro de obra, recebessem salário igual ou inferior a 5 salários mínimos e demonstrassem assiduidade integral, ressalvadas apenas as ausências justificadas por motivo de acidente de trabalho. Em ação anulatória, o Ministério Público do Trabalho sustentou que a cesta básica deveria ser garantida também aos empregados que faltassem ao trabalho de modo justificado por autorização legal ou por motivo de doença. O MPT argumentou que, embora não haja determinação legal para o fornecimento da cesta básica, uma vez ofertada, a parcela passa a fazer parte do salário e não deve ser suprimida de forma casuística. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais julgou improcedente a ação apresentada pelo MPT e declarou a validade da cláusula. Para o TRT, a norma não é discriminatória, pois não implica redução salarial. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na sessão de dissídios coletivos, ministro Caputo Bastos, a cesta básica não tem natureza salarial, uma vez que o benefício está condicionado ao desconto de 10% do valor da parcela. Assim, a natureza seria indenizatória. O relator pontuou ainda que foram definidos critérios objetivos para o recebimento do benefício. A única ressalva para o preenchimento da assiduidade ocorrerá na situação de ausência justificada por acidente de trabalho, devidamente comprovado pelo empregado. Essa previsão na cláusula ora impugnada não revela caráter discriminatório a não incluir as hipóteses de faltas permitidas pelo artigo 473 da CLT, nem os afastamentos decorrentes da Covid-19. Isso porque o intuito do empregador é estimular os trabalhadores, por meio da concessão da cesta básica, ao alcance da assiduidade plena, cujos critérios podem ser objeto de negociação coletiva. O ministro Maurício Godinho Delgado apresentou voto divergente. Eu faço uma pequena divergência, daria provimento para estender as razões de doença ocupacional e ou profissional e afastamento médico como justificativas aptas a manter o pagamento da parcela. O ministro Maurício Godinho Delgado ficou vencido. Assim, por maioria, a sessão de dissídios coletivos do TST manteve a validade da norma coletiva que estabeleceu critérios para a concessão da cesta básica, como a assiduidade integral. E agora uma curiosidade, você sabia que o tema horas extras é o mais recorrente na Justiça do Trabalho? Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, são mais de 326
1.000 processos sobre o assunto, segundo dados deste ano coletados até setembro. Em seguida, vem a multa de 40% do FGTS, assunto presente em mais de 315 mil processos. Em terceiro lugar, em mais de 285 mil processos, está o adicional de insalubridade. Vamos fazer uma pausa rápida e, a seguir, contrato de parceria com empresa de patinetes afasta responsabilidades de plataforma digital. A gente volta já. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Bom, nós já falamos algumas vezes aqui no programa sobre como as plataformas digitais estão em alta não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, Luana? Pois é, Anderson, os aplicativos oferecem diversos serviços: fornecimento de alimentação, entrega de medicamentos, transporte e até aluguel de bicicletas. Em um caso que chegou ao TST, a quarta turma entendeu que a RAP, aplicativo de aluguel de patinetes, não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas devidos a um mecânico contratado por outra empresa. Ele fazia a manutenção dos equipamentos oferecidos pela plataforma digital. O repórter Pablo Lemos conta os detalhes desse caso pra gente. Oi, Pablo. Olá, Luana, Anderson. No processo, o mecânico disse que, ao ser dispensado, não recebeu as verbas rescisórias. Por isso, ajuizou a ação contra as duas empresas. Argumentou que, embora contratado pela empresa de manutenção, sempre havia trabalhado em benefício da RAP. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença que havia aceitado o pedido. O regional considerou que a RAP era tomadora dos serviços prestados e, portanto, a relação era de terceirização. A RAP, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que a terceirização e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pressupõe, entre outros pontos, a transferência de tarefas para outra empresa intermediadora e fornecedora de mão de obra, o que não foi o caso. Ainda segundo o relator, a relação era estritamente comercial. Entendo, em síntese, que as premissas fáticas delineadas pelo acordo regional indicam a celebração de contrato de parceria, pelo qual a empresa disponibilizou a locação de seus patinetes elétricos na plataforma digital da autora e não a prestação de serviço, ou seja, fornecimento de mão de obra. Então havia o fornecimento de patinete e manutenção dos mesmos, o que, com todas as vênias, não induz na incidência da súmula 3314, que entendo mal aplicada, e por isso é o voto que apresento. Por maioria de votos, o colegiado considerou que a RAP não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos encargos trabalhistas devidos ao mecânico. Ainda cabe recurso. Luana, Anderson, volto com vocês. Ok, Pablo, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E a primeira turma manteve a condenação de uma empresa farmacêutica ao pagamento de indenização a um propagandista que passou a sofrer assédio após ter se tornado dirigente sindical. Quem traz as informações para a gente é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, conta para a gente o que esse empregado alegou no processo. Oi, Anderson. Oi, Luana. O propagandista relatou no processo que começou a sofrer assédio moral por parte dos superiores quando se tornou dirigente sindical. Segundo o profissional, o gerente da empresa teria orientado os colegas a se afastarem dele. Além disso, uma promoção teria sido suspensa. O trabalhador chegou a ser transferido para um setor de viagens que, de acordo com ele, é uma espécie de punição a pessoas que assumem cargos em entidades representativas de classe e adquirem estabilidade provisória. Na defesa, a empresa farmacêutica negou a prática das condutas apontadas e sustentou que o propagandista não havia sido promovido porque não preenchia os requisitos necessários para o cargo. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, manteve a decisão de primeiro grau que condenou a empresa a pagar indenização por danos morais ao empregado. De acordo com o TRT, era nítida a conduta de perseguição por parte da empregadora diante das provas apresentadas pelo trabalhador. Apesar disso, o TRT optou por reduzir o valor da condenação para R$ 200 mil.
Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa alegou que o valor da condenação superava o razoável e pediu que fosse reduzido para R$ 3.000. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, considerou que a prática relatada com detalhes pelo regional claramente configura descumprimento dos deveres do empregador. É entendimento aqui do Tribunal Superior do Trabalho, em instância extraordinária, a revisão do montante da indenização que foi arbitrado na origem para dano moral se dá somente quando se constatar caráter irrisório ou exorbitante da condenação. E no caso aqui, o Tribunal Regional revelou que o empregado sofreu assédio moral efetivamente, desde que passou a integrar a diretoria do sindicato, inclusive com distanciamento forçado dos demais membros da equipe, não divulgação das metas em reuniões, exclusão da participação dos eventos e grupos de WhatsApp e, sobretudo, estagnação funcional. Contudo, a respeito de toda essa questão da gravidade da conduta patronal, a seriedade dessas lesões morais, sugerem, né, uma valorização com razoabilidade e com base na jurisprudência. Quanto ao valor da condenação, o relator destacou que, apesar da gravidade da conduta e da seriedade das lesões morais sofridas pelo empregado, não é razoável a estipulação de um montante elevado pelo Tribunal Regional. Com isso, o ministro reduziu a reparação para R$ 100.000, com base na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão foi unânime e a empresa já apresentou embargos declaratórios à seção 1 de dissídios individuais do TST. Anderson, Luana, eu volto com vocês. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Fechando os nossos destaques, vamos agora para a sexta turma. A Prosegur, transportadora de valores e segurança, vai ter de responder pelo disparo involuntário de uma arma que feriu um segurança. De acordo com o processo, ele foi baleado na própria perna após o revólver ficar preso na porta do carro forte. O acidente ocorreu em um shopping de Aracaju, onde o segurança faria a coleta de dinheiro. Ele relatou que, ao descer do carro forte, a arma de trabalho ficou presa na porta do veículo e disparou. O tiro atingiu a perna do segurança. Em razão do ferimento, ele precisou se afastar do emprego por mais de 1 ano. A Prosegur sustentou que o acidente teria sido provocado pelo próprio empregado e que não teve relação com o exercício da função. Alegou ainda que o reconhecimento do acidente de trabalho pela legislação previdenciária não seria suficiente para responsabilizar a empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe considerou que o segurança foi o único responsável pelo acidente e negou o pedido de indenização. A Prosegur não concorreu para a ocorrência do acidente, restando clara a culpa exclusiva do empregado, afirmou o regional. O relator do recurso de revista do segurança na sexta turma do TST foi o desembargador José Pedro de Camargo. Ele lembrou que o que define o risco não é a atividade econômica desenvolvida pela empresa, mas a efetiva atividade realizada pelo trabalhador. Sendo essa atividade laboral perigosa, em função do seu intrínseco risco excepcional, assim classificada na R16, não há por que se cogitar de culpa exclusiva ou concorrente do trabalhador no disparo acidental da arma de fogo, pois se trata de situação própria e inseparável da peculiar atividade de vigilância armada, do transporte de valores, com óbvia situação de tensão, de apreensão, de alerta, de prontidão. Conforme o relator, a jurisprudência do TST vem se posicionando no sentido de que, diante da periculosidade da atividade exercida, a empresa deve ser responsabilizada concorrentemente. Isso mesmo diante da conclusão de que o empregado tem atuado com culpa. De maneira unânime, a sexta turma reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa. Agora o processo deve retornar à vara do trabalho de origem para novo julgamento. Após a decisão, a empresa entrou com embargos ainda não julgados. E depois do intervalo você vai ver uma entrevista com o ministro do TST, Augusto César, sobre o programa de enfrentamento ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas e de proteção ao trabalho do migrante. A gente volta já.
Estamos de volta com Revista TST e aqui no estúdio nós recebemos o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, ministro Augusto César. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o nosso programa. Ministro, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós preparamos uma reportagem especial sobre esses temas. A gente sabe que muita gente muda de país em busca de uma vida mais promissora. Essas pessoas recebem propostas supostamente vantajosas de vagas de emprego com promessa de boa remuneração, mas na maioria das vezes a oferta não condiz com a realidade. É o que nós vamos ver agora na reportagem especial de Pablo Lemos. Antes de sequer imaginar que poderia investir no ramo da costura, a boliviana Janina Maria Nina Siniani, de 43 anos, se viu entrelaçada a falsas promessas de trabalho no Brasil. E a uma idade eu tentei e a primeira coisa que fiz, logo consegui segurar ela, mexer bem. Imagina fazer minhas roupas do jeito que eu gosto. E fiz. Você vai ganhar muito bem, o dobro daqui e uma vida melhor. Ele prometeu um lugar para chegar, umas pessoas que iam falar comigo. Eu cheguei em 2010, eu já era mãe solteira com 2 filhos. Eu tinha que trazer sim ou sim meus filhos. Cheguei com eles aqui e, bom, a história mudou. Além dos desafios durante a passagem pela fronteira entre a Bolívia e o Brasil, Nina, como prefere ser chamada, teve de enfrentar outra travessia. O trabalho análogo à escravidão em uma oficina clandestina de costura na cidade de São Paulo. Quando chegou o cara lá, ao Largo de Concórdia, ele não aceitou meus filhos. Ele falou claramente que para trabalhar com crianças não aceitam porque é um prato de comida a mais. E cada temos que trabalhar para nosso prato de comida. Como não queria o cara nos receber, eu tive que me humilhar, suplicar para ele pelo menos essa noite ter um lugar para passar com meus filhos. Mas aquela noite acabou se estendendo por quase 1 ano, com mais de 15 horas diárias de trabalho. O salário era de apenas R$ 400 por mês. E os filhos, ainda pequenos, eram explorados em troca de um prato a mais de comida. E eu sentia essa dor, porque meus filhos poderiam estar estudando naquela liberdade, mas eles tinham que esquecer de fato que é brinquedo, e começaram a trabalhar com suas mãozinhas pequenas. Eu sofria, eu chorava dentro do meu coração. A boliviana chegou a receber abrigo de parentes que moram na capital paulista, mas não se sentiu acolhida. A libertação de tantas humilhações veio de fato quando ela conseguiu a documentação necessária para viver de forma legal no Brasil. Com algumas economias, começou a fabricar peças de roupas por conta própria em uma casa alugada, quando se casou e teve outro filho. Mas o que impulsionou a busca por uma vida melhor foi a informação. Por meio do projeto Tecendo Sonhos, ela aprendeu sobre direitos humanos e empreendedorismo e foi conectada a uma organização que assessora oficinas de costura, o Instituto Alinha. A gente tem uma formação complementar ao Tecendo Sonhos, que é mais focada em segurança do trabalho, em relações trabalhistas, dentro do espaço físico mesmo da oficina, né? Para ter certeza que o extintor de incêndio, para ter certeza que a cadeira ergonômica, para ter certeza que a instalação elétrica, tudo está dentro dos conformes. A gente tem uma técnica de segurança do trabalho que faz esse primeiro diagnóstico das necessidades, depois de passar por essa formação que pode levar até 6 meses para implementar de fato as melhorias nas oficinas. A gente faz uma segunda visita para ter certeza que aquela oficina está dentro de todos os padrões de saúde e segurança em relações do trabalho, para então colocar essa oficina dentro de uma plataforma que ele acessa marcas e estilistas que estão procurando oficinas e estão dispostos a pagar um valor justo pela contratação. A Nina conseguiu se distanciar da história de milhares de imigrantes que chegam ao Brasil, vítimas do tráfico de pessoas e do trabalho em condições análogas à escravidão. Para se ter uma ideia, nos últimos 6 anos,
houve aumento de 125% de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho sobre esse tipo de violação à dignidade humana. Só no ano de 2022, foram registrados 2.098 casos no país e até agosto de 2023, os números passaram de 2.500. Segundo dados do Smart Lab, iniciativa conjunta do MPT com a Organização Internacional do Trabalho, a Bolívia, país de origem da Nina, tem a maior incidência de pessoas resgatadas nessa situação no Brasil, com mais de 40% do total. Em segundo lugar, vem o Haiti, com 24%. Em terceiro, a Venezuela, com 12%. Normalmente, essa pessoa vulnerável é uma pessoa indocumentada, uma pessoa que não tem residência fixa e não tem reservas financeiras para se manter no país e procurar um trabalho digno, um trabalho decente, segundo os padrões internacionais. Então, essa pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, ela fica muitas vezes nas mãos do aliciador, nas mãos do receptor, daquele empregador que recebeu ela. Então, ela vai aceitar remunerações muito abaixo da média do mercado, ela vai aceitar ficar alojada em condições precárias e muitas vezes os seus familiares, os seus filhos, ou se engajam naquele trabalho perante aquele mesmo empregador, ou acabam ficando acompanhando os pais no local de trabalho. O procurador é coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, iniciativa que integra o MPT. Ele explica que esse tipo de crime ocorre de forma silenciosa. A dificuldade de identificar, a dificuldade da vítima denunciar por medo, em muitos casos, outros casos por ainda estar iludido com a promessa enganosa, faz com que a fiscalização muitas vezes não alcance todos os casos, não alcance todas as vítimas. Então, uma das principais maneiras de combater, de prevenir e de garantir direitos é conscientizar a população dos casos de tráfico de pessoas, como que a população deve se comportar, deve agir, deve comunicar às autoridades e, claro, o cidadão, a cidadã não pode ter receio de, diante de um caso suspeito de tráfico de pessoas, de comunicar às autoridades. Por meio do projeto Liberdade no Ar, o MPT alerta a sociedade para os sinais de ocorrência do tráfico de pessoas. A iniciativa tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Nós capacitamos os agentes nesses locais, os agentes de aeroportos, os funcionários de companhias aéreas, de empresas de ônibus, para que, visualizando uma potencial situação de tráfico de pessoas, eles comuniquem às autoridades competentes para que aquela situação seja evitada, seja prevenida e aquela pessoa que estiver nessa situação ela não tenha esse crime, essa violação a direitos consumada. A Nina também tem feito a parte dela. Hoje recebe convites para palestras e trabalha na elaboração de um instituto de capacitação profissional voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, como a que viveu há 13 anos. De cada 100, pelo menos 5 que saiam bem, que melhorem sua vida, eu já fico feliz. Bom, ministra, a gente segue falando sobre esse assunto e ampliando um pouco mais. A reportagem que nós acabamos de assistir aborda alguns dos eixos do novo programa sob a sua coordenação. O senhor poderia explicar um pouco mais sobre essa nova frente de atuação criada pela Política Judiciária Nacional de Trabalho Decente? Sim, veja, a história da Nina ela é bem emblemática assim, de vários eixos, né, que nós queremos que sejam desenvolvidos a partir do lançamento não só do programa de combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e também de proteção ao trabalho migrante, mas o lançamento desse programa e o desenvolvimento desse programa em conjunto com aquilo que o TST já há algum tempo vem desenvolvendo, que tem a ver com a proteção ao trabalho seguro e também o combate ao trabalho infantil, agora também mais uma nova frente desenvolvida, né, tendo na coordenação a ministra Cátia Roda, que diz respeito à equidade de gênero, enfim. Porque a história da Nina, ela nos traz a um só tempo a perspectiva que se abre para uma mulher
uma mulher pobre, uma mulher migrante, uma mulher que é trabalhadora e que precisa, ao mesmo tempo, cuidar de seus filhos. Portanto, ela tem uma segunda jornada e ela vem ao nosso país em busca de acolhida. Ela, na verdade, ela sintetiza uma série de fatores de preconceito, de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade pela condição dela, de gênero, de mãe. E o que ela encontra, no primeiro momento aqui em nosso país, não é propriamente acolhida. O que ela encontra em nosso país é um pouco dessa memória escravocrata que não necessariamente está restrita ao meio rural. Nós temos uma predominância, é verdade, de flagrantes de trabalho escravo, né? Essa escravidão contemporânea ainda no meio rural, né? Que diz muito sobre esse nosso passado recente, né? De alguma forma nós ainda, como sociedade, naturalizamos aquilo que é absolutamente aviltante, né? Para a condição humana, mas ela ao mesmo tempo em que isso acontece, né, no meio rural, ela representa aquilo que também nós identificamos como escravidão contemporânea no meio urbano. Então, ela veio com aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que fazia parte do metabolismo dela, que era o trabalho que ela desenvolvia, que ela sabia desenvolver. E quando ela encontra alguma possibilidade de sobrevivência no Brasil, ela não consegue passar nesse nível de sobrevivência, de subsistência. O que se oferece a ela não é um trabalho que emancipa, não é um trabalho que realiza, é um trabalho que simplesmente está nesse reino, nesse mundo da necessidade. Nada que seja libertador. Infelizmente, é essa realidade que nós precisamos combater. E ela, repito, né, ela diz muito sobre esses vários fatores, esses vários elementos que geram vulnerabilidade social, econômica, étnica, enfim, que estão presentes na nossa sociedade. Ministro, por falar em combate, né, como que as ações do programa vão contribuir com outros órgãos no combate aí ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas e na proteção ao trabalho do migrante? Na verdade, nós já tínhamos desenvolvido há algum tempo, no âmbito do Poder Executivo, o CONATRAIO, né, que é, na verdade, uma comissão, né, nacional de tentativa de erradicação, né, do trabalho escravo. O Ministério Público, não só o Liberdade no Ar, que aparece aqui na nossa reportagem, mas também existem outras várias frentes e o próprio Ministério Público atua muito fortemente no grupo móvel, né, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho. Nós, de alguma forma, somos modelares naquilo que tem significado o combate ao trabalho escravo. E esse nosso programa aqui no âmbito do TST, ele visa se somar a todos esses esforços que estão sendo desenvolvidos, mas trazendo também um compromisso, um olhar do Poder Judiciário e, sobretudo, a percepção do Poder Judiciário, pelo próprio Poder Judiciário, de que ele precisa se capacitar para enfrentar essa realidade, mas antes de enfrentá-la, conhecê-la profundamente, ser acolhedor também. Nós temos um problema sério, e há pouco o procurador dizia com absoluta propriedade. Nós precisamos identificar essa pessoa que está nessa condição de vulnerabilidade, seja porque está escravizada, seja porque está traficada, seja porque não teve a acolhida necessária, decente, né, aqui no nosso país, na condição de imigrante. Nós precisamos identificar essa pessoa como uma pessoa que está nessa condição vulnerável e que precisa desse nosso cuidado. E muitas vezes há uma gramática diferente, há uma escuta que não está devidamente qualificada para perceber que o problema existe e que essa pessoa tem que ser recebida nessa sua contingência, nessa sua condição. Então, o programa tem essa preocupação, mas tem a preocupação também de capacitar, né, os magistrados, né, todas as pessoas que, de alguma forma, atuarão nesses processos. É necessário que esses processos tenham a prioridade que todos os processos que envolvem a tutela, a dignidade da pessoa humana têm, né?
E há uma preocupação que é muito presente, e eu sempre me refiro a ela, que é o chamado pós-resgate. Nada mais degradante do que você imaginar, nada mais deprimente do que você imaginar que todo esse esforço vai resultar num retorno pela necessidade de sobrevivência dessa pessoa a essa mesma condição de vulnerabilidade em que ela foi flagrada, ela foi resgatada. Então, na verdade, o sistema, né, o Estado brasileiro já tem um sistema mais ou menos aparelhado, melhor, inclusive, do que acontece em outros países, para que essas pessoas que sejam encontradas nessa condição, elas recebam as indenizações devidas, elas sejam minimamente orientadas para o retorno ao mercado de trabalho, mas um trabalho digno, um trabalho decente. Ela passa pelo menos 5 meses ali recebendo um seguro-desemprego, enfim. Se você não tiver essa preocupação, na verdade, você não está resolvendo o problema. Você está simplesmente, talvez, resolvendo um problema policial, criminal. Mas o programa que está sendo desenvolvido pelo TST não tem esse foco. Tem como foco a pessoa humana, né? O resgate dessa pessoa, a condição digna que qualquer trabalhador brasileiro, né, tem direito de usufruir, de ostentar. Bom, ministro, como o senhor bem acabou de nos dizer, em comum nesses 3 temas temos homens, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. O objetivo maior, então, do programa seria conscientizar sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Sim, porque, na verdade, norma, Luana, nós temos. Se a gente partir, por exemplo, dos tratados internacionais, nós vamos ver que na Convenção Americana, nos pactos internacionais de 1966, todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil fazem expressa referência à erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas, enfim. A nossa Constituição é uma Constituição muito rica de conteúdo moral. A dignidade da pessoa humana está entre os fundamentos da nossa República. Há ali uma primeira interação, ali no artigo 1º da Constituição, entre o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Nós assumimos esse regime de produção, que é o regime capitalista de produção, mas nós queremos deixar claro o compromisso da Constituição brasileira, é o compromisso de só valorizar como uma atividade digna, uma atividade que deve, né, ter a proteção, a tutela estatal, aquela que também promove, como diz o artigo 170 da Constituição, promove existência digna no ambiente de trabalho. E se a gente for avançar, a gente vai ver que o artigo 3º da Constituição, ali estão ditos quais os objetivos da nossa República. O primeiro objetivo da República é a síntese, né, daquilo que são os valores éticos fundamentais, então, é a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Mas, para além disso, a Constituição diz que é um objetivo da nossa República, não o crescimento econômico, mas fala em desenvolvimento nacional, que significa dizer desenvolvimento humano, fala em erradicação da pobreza, erradicação da marginalização, promoção, portanto, erradicação de todo processo que envolve ou que leva à desigualdade regional. Fala no bem-estar de todos, excluído toda a possibilidade de preconceito. Enfim, a nossa legislação infraconstitucional também tem, né, traz, né, um compromisso com esse conteúdo ético, esse conteúdo moral. O que nós precisamos é fazer disso uma realidade entre nós. E aí passa pelo que você acabou de dizer, né? Ou nós nos conscientizamos que a vivência de 150, 200 anos atrás não pode ser um legado que nós queiramos preservar, né? Porque aquilo significa um momento ruim, né? Um momento para ser esquecido, ou pelo menos a ser lembrado, mas em toda a sua crueza, toda a sua perversidade, que foi o nosso tempo de escravatura. O que precede o emprego no Brasil, as relações de trabalho no Brasil, de que cuida o Tribunal Superior do Trabalho, não é a Revolução Industrial, né? Não é o fim das corporações de ofício. O que precede a nossa atividade, seja agrícola, industrial, de serviços, o que for,
é o trabalho escravo. A gente precisa perceber, né, que nós temos essa chaga, esse legado ruim, né, na nossa história e precisamos reverter isso, né? As ninas, as bolivianas que cheguem não podem ter essa recepção, né? Nós precisamos ser capazes de dizer que nós avançamos nesse processo civilizatório. Bom, ministro, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Revista TST. Eu agradeço muito essa oportunidade e, em nome do Programa de Combate ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Proteção ao Trabalho Imigrante, podem estar seguros de que a qualquer momento estamos à disposição para trazer os esclarecimentos e trazer isso que vocês têm como uma tônica, como algo que precisa ser sempre ressaltado, que é a necessidade de nós conscientizarmos. Nós precisamos trocar a naturalização pela conscientização. E aí sim a gente vai conseguir evoluir. Bom, nós encerramos por aqui. Para assistir a entrevista completa, basta acessar o nosso link no YouTube, youtube.com/TST. Muito obrigada pela companhia. A gente espera na semana que vem. Até lá.